Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Diz assim, ó. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Para quem não sabe o que é centurião, é um capitão romano naquela época, era um capitão romano que cuidava de 100 soldados. Alguém aqui já serviu ao exército ou entende muito bem de hierarquia lá no exército? Alguém já serviu? Ninguém levanta a mão, né, gente? Tem que tem medo de falar, né? Tem meu amigo ali, né? O Rian já serviu lá, não já, Rian? Eu sei que foi recente, não foi? Foi. Mas se você for olhar, ele era um capitão, né? Que abaixo dele, se for olhar para o nosso exército brasileiro, está o primeiro tenente, o segundo tenente, abaixo dele, o aspirante oficial, os primeiros sargentos, o cabo e o cabo, né, os taifeiros. Agora, acima dele, você vai entender porque que o pastor gosta sempre de usar isso aqui, as análises, para você entender. Mas acima do capitão existia a ordem do major, do tenente-coronel, do general da brigada, do general de divisão, general do exército e o marechal. Aí depois isso aí é só governo, no caso, presidência. Esse camarada, ele era um capitão de 100 soldados. Ele exercia autoridade sobre os soldados. Mas ele, de uma certa maneira, estava debaixo da autoridade de todos os seus superiores. Está entendendo, sim ou não, gente? Então é isso que é centurião, capitão de 100. Continua a leitura, por favor. Aí entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, o Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente o que, igreja? Atormentado. Atenção. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei o que, igreja? Saúde. Atenção nos detalhes agora. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado o que, igreja? Agora você vai entender por que disso aqui, ó. Pois também eu sou homem sob o quê? Autoridade. O que ele estava dizendo para Jesus? Eu sei muito bem obedecer às autoridades que me dão ordem. Mas eu sei muito bem exercer autoridade. Continua a leitura para você entender. Pois eu sou homem, né? Sob a autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e a ele o que, igreja? Ele disse soldado ou disse major? Ele era capitão. Ele estava exercendo autoridade sobre os soldados. Mas ele era um homem submisso àqueles que estavam acima dele. Mas você vai entender por que eu estou falando disso tudo aqui e tem a ver com a palavra. Ó. E digo a este vai, e ele vai. A outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isso, e ele o faz. Atenção agora no que você vai ouvir, gente. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo Israel encontrei tanta o quê? O que ele estava dizendo para Jesus? Eu sei muito bem da autoridade que o Senhor tem. E eu sei que se o Senhor mandar, as coisas acontecem. Jesus olha para ele e fala, para todo mundo, fala assim, rapaz, eu estou maravilhado com esse cara. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Se esse camarada não soubesse obedecer à autoridade de Jesus, ele teria a fé necessária para ver Jesus operar lá no seu criado, mesmo Jesus não estando perto dele? Aí, essa primeira parte do culto, eu vou continuar lendo, ela mostra para a gente uma coisa. Se você só vai exercer autoridade sobre qualquer coisa nessa terra, se você primeiro demonstrar sujeição à autoridade. E eu não estou falando de qualquer autoridade não, viu? Até porque eu não estou falando aqui do aspecto físico. Existe uma autoridade maior, expressa dentro da palavra, que se chama Jesus Cristo. É por isso que Jesus nunca escuta a oração de muitos que estão aqui. Porque não são pessoas submissas às autoridades espirituais. Um dia eu ouvi uma frase, eu lembro que eu ainda era uma criança, né? Aqueles negócios que o pessoal vai fazer as palestras nas escolas. Eu lembro que a gente foi participar de uma palestra da Polícia Militar, isso lá em Minas Gerais. E aí um camarada que estava ministrando a palestra, e ele assim, conversando conosco, e era um cabo da Polícia Militar, lá de Minas. E ele conversando com a gente, tal. Aí de repente chega o superior dele, eu não lembro qual que era a patente. Sei que logo que chegou o superior dele, ele fez assim na hora. Dispensa, voltou e tal, continuou fazendo lá. Aquilo me chamou muita atenção.
Falei, rapaz, esse cara está ensinando para nós, mas debaixo da autoridade do superior dele. E aí ele falou depois assim, você nunca vai ter autoridade sobre as pessoas se você primeiramente não aprender a obedecer as que estão acima de você. A Milca representava aquela que tinha autoridade. E com certeza Moisés iria dar a terra para elas. Você sabe por quê? Deus não ia negar. Porque a Milca não estava ali de qualquer maneira. Ela foi diante de Moisés submissa a uma autoridade. Olha para o pastor aqui, ó. Espiritual que era Deus. Como que você tem pedido nas suas orações diante do Senhor? Se você não é uma pessoa que obedece à sua autoridade, você me desculpa a maior sinceridade. Pouco provável que você vai alcançar alguma coisa. Continua a leitura que você vai entender melhor isso. Ó. E maravilhoso Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Atenção, gente, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó no reino dos céus. 12. E os filhos do reino, atenção no que você está ouvindo, serão lançados nas trevas o que, igreja? E ali haverá pranto e ranger de quem? O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Que tem gente que está lá fora, que obedece mais à autoridade de Deus do que aqueles que estão aqui dentro. Vocês vão, pelo amor de Deus, não entendem eu errado, não. Mas isso aqui, meu irmão, é uma lapada no espírito. Tem gente que está lá fora, que obedece mais do que muitos que estão dentro. Autoridade. O princípio da autoridade ela só é exercida quando alguém está debaixo de outra autoridade. Ninguém manda em mim, pastor, mas ao menos Deus tem que ter autoridade sobre você, né? Que no caso Deus é a palavra. Não, pastor, modéstia à parte e ninguém manda em mim. Tudo bem. Você não tem que realmente abaixar a cabeça mesmo, não. Mas você está debaixo de qual autoridade? O supervisor chega diante dos funcionários e fala do chão de fábrica, olha, todo mundo hoje tem que fazer 2 horas extras aqui. Mas por que a gente tem que fazer, ô supervisor, essas horas extras? Porque eu estou mandando. Eu duvido se o povo vai obedecer. Alguns obedecem de medo. Agora, se ele chegar diante do chão de fábrica e falar assim, olha, conversei agora com o nosso chefe, nosso patrão precisa muito que a gente fique um pouquinho hoje a mais. Meu irmão, ele não está falando dele. Tem peso ou não a palavra, gente? A nossa palavra só vai ter peso diante das circunstâncias se eu estiver debaixo de uma autoridade maior. E eu te pergunto, Jesus Cristo é autoridade sobre a tua vida? Ele já te pediu para perdoar. Você perdoou? Ele já te pediu para contar a verdade. Você contou? Ele já pediu para você se batizar. Você se batizou? A gente precisa agora colocar algumas coisas em ordem. E a mensagem agora ela vai ficar um pouco mais puxão de orelha. Ó. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja o quê? E naquela mesma hora, o criado o quê, igreja? Jesus curou. Por ver no centurião o princípio de obediência, a sua autoridade. E aí, você vai me falar assim, e isso tem a ver com o mundo espiritual? Sim. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá. Esse versículo todos aqui conhecem e eu vejo muita gente citá-lo. E geralmente a pessoa só conhece a última parte do versículo, por quê? Não sei. Mas a primeira parte do versículo é a mais importante do que a segunda. E você vai entender melhor isso aqui agora. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Diz assim, ó. Eu vou te mostrar que todo mundo conhece esse versículo. Sujeitai-vos, pois, a quem? Resisti ao diabo e ele o quê? Todo mundo conhece esse versículo aqui. Todo mundo cita esse versículo aqui, a maioria, 99% das pessoas da igreja. Mas o que poucas pessoas conseguem perceber, fazendo uma análise desse versículo aqui, que resistir ao diabo para ele fugir de nós, está condicionado à sujeição a Deus. Sujeição está debaixo da autoridade do Senhor.
O diabo nunca vai obedecer a uma ordem minha se primeiro eu não estiver diante dele obedecendo às ordens do Senhor. Eu já vi cada coisa, irmão, dentro da igreja. Uma vez, presta bastante atenção no que você vai ouvir aqui. Eu não era pastor, não, eu era membro igual você. Manifestou um demônio lá numa pessoa na igreja, e aí o pastor que estava lá, em determinado local, não vou ficar citando onde não. Aquela época minha mãe ficava pulando de galho em galho, de igreja em igreja, minha mãe, fazendo campanha para libertar lá nossa família. Aí era terça numa igreja, na quarta na outra, e aí era aquela salada de frutas. Bem que depois ela se firmou. Mas uma vez manifestou um demônio lá, o pastor falou assim, você vai sair, demônio. O demônio falou assim, eu não saio não. Falou com ele assim, eu não saio não. E aí o pastor foi e falou, por quê? Vai pagar o que você deve. Você vai rir agora? E eu estou falando sério, irmão. Aí ele falou assim, mas não fui eu que fiz a dívida. Mas está no seu nome. Não saio não. Gente, é por isso que a doença não sai em algumas pessoas. É por isso, lá na frente você vai entender um pouco melhor, que ela não consegue ter autoridade sobre nada. Ela não obedece. Ela não se sujeita verdadeiramente ao Senhor. Todo mundo conhece esse versículo. Você pode perguntar para a maioria, irmão. 99% das pessoas conhecem. Mas o que poucos esquecem é que fugir de você por autoridade, ele só vai fugir quando você demonstrar diante dos olhos de toda a autoridade, submissão à palavra. É complicado quando a gente, de uma certa maneira, começa a falar isso, porque passa a impressão que a igreja que a gente está não é a igreja que obedece a palavra. É claro que a igreja onde a gente está obedece a palavra. Só que o tempo vai passando e tem muitas pessoas que vão se esfriando. Esses dias agora o pastor Fatioli postou uma foto na rede social, que uma coisa é a intensidade. A intensidade vai primeiro lá em cima. E à medida que vai perdendo a intensidade, a pessoa só caindo. Já a constância não, ela pode até começar devagar. Ela vai com constância ali até atingir a meta. Tem gente, meu amigo, que com todo respeito, começou na intensidade na igreja, irmão. Começou na intensidade, era culto aqui, era quarta-feira, era um monte de coisa, era evangelizar, falar de Jesus. E hoje já não tem mais isso, irmão. Sabe qual que é o triste? É que você só vai liderar se você for um bom liderado, irmão. Isso é espiritualmente falando, biblicamente falando. Eu tenho obedecido à autoridade de Jesus Cristo ou eu não tenho obedecido? Quando eu falo obedecer à autoridade de Jesus Cristo, eu não estou falando de obedecer doutrinas humanas. Eu estou falando simplesmente, me desculpa abertamente falar aqui, irmão, pelo conceito bíblico, não pelo conceito da sua filosofia, ou da sua inteligência, ou da sua maneira de viver. Eu fui criado, irmão, acreditando em mula sem cabeça, em saci pererê. Estou falando curupira, eu tinha medo do curupira, irmão. Toda pessoa que chegava estranha em casa, eu olhava o pé para ver se o pé era para trás. Eu ficava assim, se tiver meio torto assim, esse é o curupira. Uma vez a minha mãe falou, brincando assim comigo, que tinha um senhor lá, rapaz, que ele era um lobisomem. Eu falei assim, na hora que passar perto de mim, eu vou dar uma paulada na cabeça dele, eu mato o lobisomem. Eu fui criado nessas coisas e eu fui entendendo que a raiz minha, eu não tenho que esquecer de onde eu vim, eu tenho que continuar sabendo disso. Mas tem muita coisa que não pode ser mais minha filosofia de vida, não, irmão. Eu fui criado na época, no sistema que era mais ou menos assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Isso aí, não me desculpa falar abertamente, toda a nossa inteligência, a nossa sabedoria, ela acaba quando a Bíblia começa. Eu posso ser inteligente o que for, eu posso ser entendido, ser criado nessas coisas, o que for, irmãos. Mas aquilo que eu sei acaba quando a Bíblia começa. E aí eu vou te mostrar uma coisa agora, que muitos aqui estão sofrendo porque não aprenderam ainda o princípio da autoridade. Só exerce autoridade quem, meu irmão, é submisso à autoridade. E aí eu vou te falar dessa maneira, e desculpa se você está se sentindo atingido, mas nem todo mundo está pronto para receber a autoridade de Jesus. Porque ele só dá para a pessoa autoridade quando ela tem compromisso com ele. Ela é sujeita à sua autoridade. Olha para a tela, por favor. Olha para a tela. Olha para a tela.
Mateus 21, 23, Jogão. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, atenção, com que autoridade, olha ali para a tela, gente, fazes? Os principais, os sacerdotes, os príncipes do povo, aquela corja ali que existia, começou a ver Jesus pregando dentro do templo, na sinagoga, os milagres acontecendo, paralíticos se levantando, e mudo falando, cego vendo, e eles ficaram assim. Chegaram diante de Jesus e falaram com ele assim, com qual autoridade que vocês fazem isso? Só que eram os mesmos que criticavam Jesus, eram os mesmos que conheciam a palavra, sabiam que o Messias viria, mas não acreditavam naquilo que Jesus estava fazendo. Eram os mesmos que criticavam, que tramavam a morte, que planejavam matar Jesus. Beleza? Sim ou não? Agora eles estão querendo saber sobre o quê? Sobre o que nós estamos dizendo? O quê? Autoridade. Autoridade. Continua, por favor. Continua, Diogão. E Jesus respondendo disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Continua. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crês? Continua. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como o quê? Atenção agora, igreja. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Atenção nos detalhes agora. Ele disse-lhes, nem eu vos digo com o que, igreja? Autoridade, faço isso. Jesus não quis passar para eles sobre autoridade. Sim ou não, gente? Eles não eram obedientes à palavra. Agora, olha para o capítulo 28, versículo 16. Mas tem gente que está aqui, que na hora que o problema aparecer, você vai passar aperto, irmão. Você não obedece às autoridades. Você não obedece o seu líder. Você não obedece nem o seu pastor, irmão. E olha que eu não fico pegando o pé de ninguém, hein? Um de vez em quando ou outro que está mais perto, realmente os que estão mais perto são os que vão ouvir mais, né, irmão? Mas você não obedece, irmão. Seu pastor pode ser bom para você até o dia que ele te chamar a atenção. Chamou a atenção, ele já não presta mais para você. Você está de brincadeira, né, irmão? Você nunca vai conseguir exercer autoridade sobre nada. Lá na frente vai piorar um pouquinho. Mas olha para quem Jesus fala da sua autoridade, ó, passa a autoridade. E aos 11 discípulos, partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Atenção, gente. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder, aonde, igreja? No céu e na terra. Jesus está dizendo assim, é-me dada a autoridade. Do céu e da onde, igreja? Na terra. No céu e na terra. Versículo seguinte, por favor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, o quê? Para os discípulos, Jesus falou assim, ó, minha autoridade é me dada, ó, no céu e na terra. Vai e propaga isso. Abertamente eu falo para você, se a gente não adquirir a obediência que os discípulos teoricamente deveriam adquirir, nós nunca aprenderemos sobre a autoridade verdadeira do Senhor. E aí, gente, eu falei para vocês que a tendência é ficar um pouquinho mais pegado. Para quem não sabe o que o pastor está pregando, o pastor está falando sobre a Milca, tá? Que é a quarta filha de Zelofeade, que significa aquela que tem autoridade. E o princípio da autoridade é exercido quando alguém está sujeito à autoridade. Atos, capítulo 19, versículo de número 13. E alguns dos exorcistas judeus, atenção nos detalhes, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos, o que, igreja? Malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo, o que, igreja? Primeira coisa que você e eu a gente precisa entender neste texto. Esses exorcistas, eles eram ambulantes. Eu começo te perguntando, se eles eram ambulantes, quem era o pastor deles? Quem era o pastor deles, gente? Eles mesmos. É isso aí. Eles eram os próprios pastores.
Já começa esse texto percebendo que não existia nesses filhos aí, vocês vão ver já já, nesses exorcistas, o princípio da autoridade, que é a obediência à autoridade. Olha para mim, vai chegar o momento em que você vai se deparar com coisa ruim, irmão. Às vezes dentro do seu trabalho. E eu vou te falar, é o que mais a gente vê, hein? É gente dentro do trabalho sendo perseguido pela outra. Tem demais, hein, gente? Às vezes é sua vizinha. Você acha que é normal, irmão? Aquela bateção lá de madrugada? A pessoa tá batendo lá de madrugada lá, é porque a pessoa tá perturbada mesmo, irmão. Madrugada nesse frio, você quer dormir, ou não é? Que diabo é que essa pessoa tá andando para lá e para cá? Croc, 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 croc. Não, irmão. Às vezes você vai se deparar com o demônio, com o inimigo, com o espírito maligno, com o diabo, às vezes em forma de uma doença. Todo mundo um dia vai ter que lutar contra ele, se já não tiver lutado. Aliás, a gente luta todos os dias, né? Hebreus 3:17. Obedecei a vossos o quê? Não estou puxando sardinha para minha classe não, hein? Briga com o autor de carta aos Hebreus, viu? Obedecei a vossos o quê? Eles eram ambulantes. Quem era pastor deles? Eles mesmos. Não tem como se pastorear não, viu? Não tem como ser pastor de si mesmo não, viu? Não, eu que dito as regras. Você me perdoa a maior sinceridade do mundo, irmão? Você não vai conseguir exercer autoridade sobre o diabo não, hein? E vai chegar o momento que você vai precisar exercer, hein? Não, eu ligo para o senhor, mas se eu não sou seu pastor, é você que tem que orar por você mesmo. Hein? E teve gente que abertamente eu falo, não estou jogando piada para ninguém, mas tem gente que está aqui que nunca foi pastoreado por nenhum que passou aqui, viu? Nunca foi. Aliás, alguns foram para o A, mas para o B não quer ser. Ó, está de parabéns, hein? Eu conheço a minha liderança, irmão. Missionário pastor Jaime. Eu posso lhe garantir que quando ele manda alguém para cá, eles mandam alguém para cá, eles mandam na direção do Espírito Santo. Você sabia que nem para cá eu ia vir? Eu não ia ser pastor aqui. Já tinha sido destinado para outro lugar, irmão. Só que na hora da unção as mãos foram trocadas assim. E eu vim, amigo. Minha esposa e eu já tinha vendido tudo. Vendemos tudo que você imaginar. O único que eu consegui pegar de volta foi a máquina de café. Com o cara, eu falei, não vou vender mais não. Tinha vendido tudo, irmão. Tudo que você imaginar. Passou aí, só ficou triste? Pelo amor de Deus, lógico que não, irmão. Amigo, você pode ter certeza. Não estou falando por causa de mim aqui. Aqui tem gente, não, eu sou, com tanto respeito, eu sou ovelha do ciclano. Você me desculpa falar abertamente você. Você é ovelha de você mesmo. Você vai precisar exercer autoridade. E a vida, pessoal, observada. Tem que ser observada. Começou a regredir. Alguma coisa está acontecendo. Não é comum, não. Começou a dar errado algumas coisas. A gente precisa começar a entender isso. Quem que é o seu pastor? Meu pastor já foi embora daqui. Você me desculpa abertamente falar para você. Já era, meu amigo. A Bíblia diz que uns vêm, outros vagam. Você já sabe. Já sabe. Eu já falei isso aqui, irmão. Porque eu saí, não me manda mensagem pedindo oração, não. Pede para quem estiver aqui. Quando estou aqui, não aproveita. Abertamente eu falo para você. Você fica preso a coisa que já passou, amigo. E de novo eu falo. Eu não queria nem falar esse tanto de coisa aqui, irmão. Mas tem gente que é exorcista ambulante, hein? Você não tem pastor? Pastor, vou para... Perdão a sinceridade, irmão. Mas meu pastor Jaime, meu pastor é o pastor Jaime. Pastor Jaime, mas aí, pastor, ele é seu pai? É. Eu estou lá sempre ouvindo a palavra lá. A Bíblia diz, beba água da sua cisterna, irmão. Me perdoa a maior sinceridade do mundo. Começa a ouvir um monte de coisa, de denominação diferente, vai embolar a sua cabeça. Vai embolar. Deus que me perdoa falar dessa maneira. Esconjuro-vos Jesus a quem Paulo prega. Mas eles não eram ovelhas do apóstolo Paulo. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa o quê? Alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que façam
Para que façam com o quê, igreja? Alegria. Alegria. Não o quê? Gemendo. Porque isso não vos seria. Vai dar problema. Vai chegar a hora que você vai precisar exercer autoridade sobre o mal. De falar, demônio, saia da minha vida. Tira a mão dessa pessoa que está me perseguindo. Ô demônio, nós estamos aqui agora em nome de Jesus. Volta lá. É Atos 19, 13, nós lemos, né? 14, Diogo. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal do que, igreja? Olha para mim. Se o pai deles era um sacerdote, ele era um sacerdote sem igreja? Era? Por que eles não eram ovelhas do próprio pai? Ai. De novo eu falo. O princípio de exercer autoridade é obediência à autoridade. Nem o próprio pai ele seguiu, irmão. Mas deixa isso aí para outro momento falar. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é. Mas vós, quem o quê? Imagina que o diabo abriu uma caderneta assim, ó. Aqui Jesus não precisa nem ler, tá aqui, já aqui. Vamos ver se eu acho sobre Paulo aqui. Rapaz, Paulo foi errado demais na vida, mas se ajeitou. Isso é de forma rápida, viu? A inteligência artificial foi inventada naquela hora. Agora procura aí sobre Seva. Procura sobre os filhos dele. Tem autoridade? Não. É o seguinte, o demônio falando para eles: quem são vocês na fila do pão? Vocês não obedecem Jesus. Vocês não obedecem a Paulo. Vocês vão querer exercer autoridade sobre mim? Isso aqui é o retrato de muitos de nós, irmãos. Que estamos orando para a doença sair, nós não temos autoridade sobre ela. Que estamos orando para aquela pessoa que está endemoniada, que nos persegue, parar de nos perseguir. Meu irmão, e a pessoa não para, o demônio não sai. Mas por quê, pastor? Porque o princípio de exercer autoridade só existe quando eu obedeço à autoridade. E não entendo o pastor errado. Alguém lembra o que está escrito? Se eu não me engano, eu não anotei aqui. Se estiver errado, vocês me perdoem, eu acho aqui. Em Romanos 13, deixa marcado aí, Diogo. Coloca para mim. Se eu estiver errado, vocês me desculpem, eu não lembro agora. Mas eu acho que é Romanos 13. Toda alma, isso mesmo, esteja sujeita ao quê? Autoridades o que, igreja? Porque não há autoridade que não venha de quem? Pastor, mas se a autoridade estiver fazendo um papel errado, quem é que tira? O próprio Deus, amigo. É ele que vai prestar conta a Deus, velho. Que venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, meu irmão, resiste à ordenação, que coisa forte, de quem, igreja? E os que resistem, nossa, isso aqui é pesado. Meu Deus do céu. E os que resistem trarão sobre si mesmos, desobedece seu superior na empresa, você nunca vai ter autoridade sobre ninguém ali. Desobedece, com todo respeito, os seus pais. Você lembra que está escrito em Efésios 6:1? Que o apóstolo Paulo disse que eu tenho que dar honra aos meus pais para eu viver melhor? Ele está citando o mandamento, que é o primeiro mandamento como promessa. Honrar pai e mãe, seus dias prolongarão na face da terra. Me desculpa abertamente falar para você assim, mas se você não obedece à autoridade, pouco provável que um dia Deus vai te instituir como autoridade, hein? Você quer muito ser um empresário, um dono de empresa. Beleza, mas como é que você é como funcionário? Você obedece? Não, então você nunca vai ser um bom irmão. Você nunca vai ser. E eu vou te falar, irmãos, abertamente eu falo para vocês, isso aqui não é para trazer coisa para mim, não, para vocês. Até porque, irmãos, a gente respeita vocês, eu tenho esse princípio comigo. Acho que quem quer respeito tem que respeitar também. Mas, biblicamente falando, eu estou dizendo, você tem obedecido às autoridades do Senhor? Ao seu pastor. Se o pastor marcar que quarta-feira um culto, 6 da manhã, você vem? Mas, não estou falando que eu vou marcar, não, mas se ele orou e Deus falou com ele, você sabia que o pastor Antônio Júnior é resposta de oração num culto de 6 da manhã que o pastor fez na igreja de oração? Que a minha mãe começou a fazer uma campanha de 6 da manhã de oração só para causas impossíveis? E se fosse para libertar seu filho, você viria? Quarta-feira,
Hoje eu tô que tô, irmão. Quarta-feira eu fiquei de jejum, apresentei era antes das 8 aqui, bem no início mesmo da manhã, até o último culto. E aí, você veio junto para poder buscar pela sua família? Ou tem gente lá que precisa se converter? Não precisa, né? Lá tá todo mundo santo, né? É o verdadeiro céu, né? Você chega lá na sua casa, tá Pedro tocando a flauta, o Moisés abrindo o mar vermelho assim. Tá assim. Hã? Você nunca, com todo respeito, vai conseguir exercer a autoridade. Pastor, mas eu não gosto nem da minha chefa. Você vai orar para Deus tirá-la de lá? Não, você vai orar para que ela se converta. Ô Jesus, com todo respeito, meu pai, isso aqui eu não concordo, mas fala só com Jesus, irmão. Você vai com falta de respeito? Deus sabe, abertamente eu falo para você, amigo. Isso aqui é princípio para tudo. Você só vai conseguir exercer autoridade sobre tudo. Eu vou te mostrar lá na frente. Se você aprender a primeiro a respeitar a autoridade. De novo eu falo, gente, isso aqui é para tudo na vida. Ah, pastor, vai dizer que o senhor vive 100% certo. Eu não desobedeço meu pastor, não, irmão. Não desobedeço a minha mãe, se bem que hoje, dentro do mundo espiritual, se ela assiste aqui que ela não tem igreja, ela é membro da minha igreja. Aqui dentro ela é minha ovelha. Teve uma vez, eu era obreiro da igreja lá de Minas, aí teve uma situação que me chamou a atenção. O líder liga para um pastor e fala assim, amigo, olha, você está sendo promovido. Você vai agora para a igreja tal, uma liderança. O cara deu pulo dessa altura de alegria. Honra ao trabalho, que era, camarada nota 1000. Só que a mulher dele vira para ele e fala assim, eu não vou, porque lá é muito longe. Moral da história, quem era o pastor era ele, né? A gente vai sim, porque Jesus Cristo está usando nossa liderança para poder... Moral da história, saíram os dois da igreja. Eu vi várias vezes essa irmã implorando para que fosse aberta de novo as portas da igreja para o marido. E aí o marido falou assim, mas agora eu é que não quero voltar. Você queria eu aqui? Eu estou aqui agora e nem vou trabalhar, você cuida de mim agora. Não quero que você entenda o pastor errado, irmão. Quem que é o cabeça lá? Quem que é? O seu marido? A senhora? Por que não anda em concordância, em autoridade sobre aqueles que estão abaixo? Porque aí a senhora vai lá e corrige o filho. O marido vem e fala para não corrigir? Você está tirando a autoridade da sua esposa com o filho? E se um dia você partir, quem que vai cuidar desse... desse Denis, o Pimentinha? Uma vez, eu tive uma situação que não foi muito agradável. Eu não quero que você entenda eu errado, não. Isso lá em Minas. Minha esposa sabe dessa história. Essa pessoa não está no nosso meio mais como pastor. Desceu o bambu em mim. Uma reunião de obreiros e tal. Me ligaram, isso. Benção. Tomava conta de uma comunidade na época. Começou a crescer, e aquele negócio todo, e às vezes o seu crescimento causa incômodo nas pessoas. É sempre assim, irmãos, em alguns momentos sim. Mas nunca deixei de ser submisso. E aí pedi para falar. Mas não falei na frente de ninguém, irmão. Posso falar com o senhor? Posso. Particular, por favor. É verdade isso? Não que eu sei, mas é verdade, o senhor me perdoa. Eu não estou falando na frente de ninguém, não, para não tirar a autoridade do senhor diante deles. Mas isso não é verdade. Às vezes você tem que ter esse entendimento. Para não tirar a autoridade, fala no particular, irmão. Ô esposo, você foi muito duro com o nosso filho. Mas entre você e ele. Ô patrão, com todo respeito ao senhor, eu não sou quem o senhor pensa. Na frente, só... Está entendendo aqui, sim ou não, gente? Volta lá. Vai chegar um momento que você vai ter que exercer a autoridade. Só que só exerce quem está submisso a ela, hein? Você vai poder falar com seu filho, eu estou falando para você para não fumar, porque eu não fumo. Eu estou falando para você respeitar a sua mãe, porque você nunca viu gritando com a sua mãe.
Você nunca viu. Pode até ter os dois, um ter sido bambu no outro em particular. Mas você nunca viu. E minha mãe um dia falou assim, eu estou falando para você não chorar porque você nunca viu eu chorando. E eu sabia que ela chorava no banheiro. Ligava o chuveiro e chorava. Mas na nossa frente, não. E respondendo, porém, o espírito maligno disse, eu conheço a Jesus. Esse obedece muito. Obedeceu o pai que mandou ele vir morrer aqui, viu? E eu bem sei quem é Paulo. Esse também obedece. Perseguia os judeus, estava do nosso lado. Perseguia os cristãos, estava do nosso lado. Mas se converteu aí hoje é obediente à palavra. Mas vós, quem sois? Onde vocês estão na fila do pão? Vocês obedecem quem para poder mandar na gente? E aí, meu irmão, ó, e saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram da onde? Daquela casa. Agora você está entendendo o porquê que a Milca, junto com as 5 e com as outras 4 irmãs, elas conseguiram, com autoridade, tomar posse da promessa? Porque elas eram obedientes, elas praticavam o princípio de obedecer. Aí eu te falo abertamente, se fosse hoje, será que o inimigo se sujeitava a você mesmo, irmão? Colocaria de joelhos e falaria para você assim, não, por favor, não faça comigo não, em nome de Jesus, não faça isso não, que não sei o que. Ou será que o inimigo saltaria em você? A vida precisa ser observada. Se começa a regredir, irmão, não é prova de Deus. Pode ser uma coisa ou outra. Agora, começa a de ladeira abaixo, você pode observar que o princípio da autoridade foi deixado em algum momento. De novo, eu falo abertamente para vocês. Eu não quero que vocês entendam o pastor errado. Mas tem gente que está aqui, ó, que é patrocinador. Deus deu para ele o ministério e ele não está patrocinando. Parou. Vou mais além. Você não entenda como eu, aqui estou falando para você não. Mas, irmão, está mais bem. Tem coisa, não tem como mais explicar. Está escrito em Malaquias 3,10, tá? Está escrito em Mateus 23, sobre dízimo. Está escrito em 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 inteiro. É só você ler. E a pessoa ainda não obedece à autoridade. Aí chega aqui fazendo campanha para a vida financeira. É um negócio que não dá para entender, irmão. Isso aqui a gente precisa guardar. E aí, nós vamos para a parte que vai ficar mais ou menos, agora vai ficar melhor. Chega, né? Quando você, meu irmão, exerce o princípio da autoridade do Senhor, de obediência à autoridade do Senhor, você vai, meu irmão, com certeza ver o pouco virá muito. Lucas capítulo 9, versículo 16. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para porem adiante da multidão. Continua a leitura. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se do que lhes sobrejou. Quantos cestos, igreja? Olha para o pastor, houve ou não a multiplicação? Mas Jesus, para poder ver a multiplicação acontecer, ele apresentou diante de quem? Deus. Quem que ele obedecia de autoridade? Deus. Então, se você pratica o princípio da obediência, da autoridade ao Senhor Jesus, tudo aquilo que é pouco na tua mão vai virar muito, vai multiplicar em nome de Jesus. Mais um exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 24, rapidinho, que eu quero orar já com vocês. E eis que no mar se levantou uma grande o quê? Ou levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava o quê? Dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, ó Senhor, salva-nos, que o quê? Pereçamos ou perecemos, o que for. Versículo seguinte. E ele disse-lhes, por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande o quê, igreja? Bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe o que é a igreja? Peraí. Jesus agora ele está demonstrando autoridade contra a própria natureza. Versículo 28, isso aqui é lindo. 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros tão ferozes que eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Só isso basta. Meu irmão, Jesus já tinha um caminho trilhado, que era expulsar aquele demônio que existia ali em Gadara, aqueles espíritos malignos. Mas você notou que antes apareceu uma tempestade?
Todas as vezes que você tem um objetivo claro, que é de ver uma grande bênção acontecer na tua vida, é bem provável que no mar vai acontecer as tempestades. Você está passando por algum tipo de luta, é porque o diabo sabe que você vai chegar num lugar que você vai ser muito usado por Deus. Só que tem um porém nessa história. Para repreender o mar, o vento, Jesus precisou de quê? Meu irmão, não há tempestade que você não vai conseguir repreender. E a última coisa, para a gente terminar no final, ir para o final e terminar. Lucas capítulo 7, versículo 11. Atendi um casal sexta-feira, inclusive eles estão aqui, ó. Tá aqui os dois aqui, ó. E esse rapaz está aqui, o irmão Jairo, em 2019 ele deu um infarto, que o médico disse, e está aqui o irmão Jairo aqui, não sei nem se eu posso falar, que o médico disse que todos os casos do infarto que ele sofreu, que ele viu, nenhum sobreviveu. A médica chega lá na porta assim, quem é o familiar aí do seu Jairo Cavalcante? A esposa que está aqui, sou eu. Olha, o caso dele é muito sério. E ele pode partir a qualquer momento, e se não partir, ele vai vegetar na cama. Ela na hora falou assim, Jesus, eu creio no Deus que o missionário R.R. Soares prega. Ele não vai morrer não, senhora. Ele está vivo? Tá. Não, ele vai sair daí. Não vai morrer. Eu creio, Jesus, eu creio. Tiveram que transferir ela ainda para um outro lugar ainda, né? Porque não tinha o medicamento, né? A paramédica que foi socorrer lá do socorro, do bombeiro, que foi socorrer da ambulância, depois encontra ele lá dentro do hospital fazendo caminhada. A mulher fez assim, hã? O senhor é o Jairo? Aí ele, eu sou? Aí ela falou com o outro médico assim, eu já tinha falado com ele, mais um defunto. Irmão, tá aí, ó, sem sequela nenhum, trabalhando, fazendo a obra. E se a mulher dele não tivesse autoridade no mundo espiritual? É isso que o pastor está querendo que você entenda. Vai chegar o momento que você vai precisar exercer autoridade. Você está aqui. Esqueça eu, irmão, agora como seu pastor. Mas eu não esquenta a cabeça comigo, não. Mas o próximo, quando vier não sei quanto tempo, seja ovelha dele, irmão. Seja ovelha, obedeça. Porque você está andando para trás igual caranguejo, rapaz. A sua vida só vai para trás. Sendo eu, com todo respeito, não quero que você pague pau para ninguém. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas acredite que são enviados por Deus. E você continua do meio com essa mesma ladainha, essa mesma picuinha, irmão. Você está igual se disser, você pastoreia você mesmo. Pelo amor de Deus, irmão. A gente precisa começar agora a entender algumas coisas. Porque eu falo abertamente para você, irmãos. A gente passa por um momento que é luta. Mas só vence quem tem o que nós estamos falando aqui, igreja? A autoridade. E o princípio de exercer autoridade é o quê? Obedecer à autoridade, irmão. É isso. Lembra do capitão? Eu sou homem sujeito à autoridade. Se eu mandar, os soldados vão. Mas quem está acima da patente não tem jeito, não. É eles que mandam. Minha mãe fala, né? Cada qual com seu qual, amigo. Você é ovelha? Você é membro? Todo respeito. Faça um bom papel de membro. Você não é pastor da igreja para você poder dar pitaco e ensinar o que você quer que os outros façam. Você é o bonzão agora? Você pode, igual você agora que vai definir o que o pastor vai fazer ou o que não vai fazer. Eu não concordo com isso. Ora. Você não concorda, você ora, irmão. É só isso que você tem que fazer, ué. Agora, se levantar, é complicado. Porque se você se levanta quando quem não está bem com Deus, está tudo certo, irmão. Agora, se levantar com aquele que tem moral com Cristo, aí, meu amigão, aí o pau quebra, viu? E não estou falando de mim agora não, viu? Esqueça eu. Pode ser que daqui, sei lá quantos anos, venha outro daqui, sei lá quanto tempo. Você vai continuar. E aí você falar com ele assim, morre, é melhor do que falar para ele assim, vem no culto. Ele prefere morrer do que vir ao culto. E tem gente que faz de propósito. O pastor fala assim, irmão, vamos fazer isso. Não faz de propósito. Você precisa aprender uma coisa. Você tem autoridade lá, mas no mundo espiritual você não tem ainda não. Eu quero que depois você apresente a sua capacidade, seu currículo assim, ó, diante da doença e fala, sai a doença. Eu duvido que vai sair. Eu duvido. Não sai não, irmão. E não sai, mas não sai mesmo.
A gente chega lá no céu e fala, só sou aqui, ó, eu aqui, ó, o meu diploma aqui. Você vai entrar por isso. Você pode ter lá, mas no mundo espiritual você não tem ainda não. Você precisa entender isso aqui. E isso aqui, ó, vai chegar para todo mundo, tá, gente? Isso aqui, ó, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por isso. Você lembra que o pastor da fé estava falando aqui no culto que ele fez segunda-feira aqui? Quem lembra? Que ele falou que o pastor dele chamou ele no escritório e falou assim, ô pastor, o senhor vai embora? Eu estou indo agora de cá, não, vai de ônibus. Lembra que o pastor... Quem lembra que ele contou isso aqui? Vai de ônibus. Ele falou que a mulher dele disse, não, vamos de carro. Não morreu porque Deus não deixou. Caiu para uma ribanceira. E eu conheço aquela estrada lá. A BR-381. A conhecida como rodovia da morte. Aquilo é difícil andar ali, irmãos. E na hora ele lembrou. Por que eu não obedeci? Dia, cheguei em casa correndo assim, já tirei a camisa e coloquei um short. E estou indo correndo. Opa, minha mãe. Você vai? Vou lá na lagoa. Vai não. Hoje você não vai. Mas se eu sempre for, hoje você não vai. Eu estou sentindo para você não ir. Depois chega a notícia que os meninos tinham afogado lá. Dia, um amigo pastor chamou o auxiliar dele e falou assim, meu amigo, se você fosse meu filho, eu lhe falaria. Não casa com essa moça, não. Pastor, o senhor me desculpa, casamento já está marcado, eu vou casar. O senhor faz? Ele, não faço não, pede para outro fazer. Casou com a moça. Ai, tem gente que fala na carne, irmão. Mas se o meu pastor me falar, eu acredito, amigo. Eu conheço a vida dele, eu sei quem é ele. Amigo, você está sendo tentado. Não estou não, pastor. Está assim, amigo. Você vai cair. Eu quero te ajudar. Não! Caiu. Teve uma semana... Cadê o André Barato, mais a esposa? Quanto que eu falei que a sua esposa estava grávida? Que ela estava grávida. E ela está ou não? Ela já estava. Nem ele sabia, nem ela. Fala na unção, irmão. No Espírito Santo. Vocês já têm prova que vocês têm uma liderança dirigida por Deus. A Igreja da Graça está em mais de 190 nações, irmão. Por que você vai se aventurar em outro lugar? Gente lá, ó, estava conversando com o pastor Menezes, lá na Armênia, Geórgia, pregando o evangelho, foi sem saber falar uma palavra, agora já está falando. Ele, a mulher e as duas menininhas, crianças. Lá, ó. E aí Deus manda você devolver o patrocinador e você não entrega. Nós vamos precisar exercer autoridade, hein? De falar assim, ô demônio, tira a mão desses papéis. Essa aposentadoria é minha. Ô demônio, tira a mão do meu filho. Meu filho é herança do Senhor. Ô demônio, tira a mão do meu casamento. Ô demônio, tira a mão da minha saúde. Vai precisar. Igual ela falou com a doutora. Não vai morrer, não. Não vai, nem vai ficar com sequela. Autoridade. Ela sentou o diabo. Senta aí, que quem está falando sou eu. Você precisa ser reconhecido até no mundo espiritual pelos demônios como uma pessoa de autoridade, irmão. Vai chegar esse momento. Ai, ai. Você lembra do cara que o caminhão estava pegando fogo? Quem lembra? Que ele orou e começou a dar um sol igual aquele ali, ó. Orou e choveu? Que moral, hein? Submissão à autoridade. Mano. Você fala qualquer coisa, acontece. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão do que a igreja? Vai chegar o momento que você vai precisar exercer autoridade e só
Exerce autoridade quem a obedece. E aí, vai na festa junina ou não vai? Não, pastor, mas a igreja está fazendo lá. Vai lá. Só que depois tenha coragem de voltar todo arrebentado e falar, Jesus, eu não era nem para ter saído. Tenha coragem depois. E até o quem te ofende, irmão. Se você é uma pessoa que tem autoridade com Deus, fica tranquilo, a pessoa vai pagar para Deus. Você lembra do cara que roubou o velocípede do filho do missionário? Lembra? Dona Madalena falou assim, não vai fazer nada, eu já fiz. Missionário, ora, missionário, que eu fui lá na Assembleia de Deus, Jesus falou que só vai me receber. Se eu vier pedir perdão, você está perdoado, já te perdoei. Não coloca a mão aqui, que é tanta gente passando e vendo. Que eu roubei o velocípede seu. Está te devendo? Você tem autoridade no mundo espiritual para falar, vai me pagar. E paga. Mas e aí? Não devolve? Não planta semente? Ai. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. Atenção, gente. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, o que é a igreja? Levanta-te. E o defunto assentou-se e começou ao que a igreja? Falar. E entregou-o à sua... Mãe. Meu irmão, quando você tem a autoridade de Jesus na sua vida, até aquilo que está morto, pela sua autoridade, no nome de Jesus, vai se colocar de pé. Deus hoje está ressuscitando tudo aquilo que morreu e que foi perdido da tua vida. Mas o princípio de exercer a autoridade é obedecê-la. Lucas, eu termino, 10, 19. Eis que eu vos dou poder, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará o que a igreja? Você não precisa se preocupar com nenhum tipo de problema, nem macumba, nem doença, nem nenhum tipo de problema. Você só tem que se preocupar em obedecer a autoridade que é de Cristo. Porque assim como Milca, você terá autoridade para tomar posse de todas as bênçãos. Aplauda Jesus bem forte. Fica de pé, gente, por favor.